O Maranhão tem entre os 4 estados do Brasil onde o número de mortes violentas aumentou. Comparando os 9 primeiros meses deste ano com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 23%, segundo o Monitor da Violência 2020. Parece contraditório. O aumento das mortes violentas no Maranhão acontece em meio à pandemia de coronavírus e várias medidas de distanciamento social. Esse é o diagnóstico do Monitor da Violência 2020, com relação ao período que vai de janeiro a setembro. É quase 4 vezes mais do que a média registrada no país. Com menos gente nas ruas, ao invés de frear, a violência disparou. Entram nessa conta homicídios, feminicídios, roubos e lesões corporais seguidos de morte. São os chamados crimes violentos letais intencionais. Ainda ficam de fora as mortes de confrontos com a polícia. Pelas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, 2020 registrou 276 homicídios na região metropolitana até agora. Um ano que quebra a sequência de redução da violência. Uma das causas da alta dos crimes é a disputa por pontos de tráfico de drogas, diz esse pesquisador. Um comércio ilegal que sentiu o impacto da crise sanitária e econômica. A partir do momento que nós tivemos a pandemia, e a pandemia ela abala o comércio varejista de drogas, isso faz com que as velhas rixas, os velhos conflitos entre essas facções que disputam áreas de tráfico se intensifiquem. Em setembro, após 11 homicídios serem registrados na região metropolitana em menos de 5 dias, a Polícia Militar foi às ruas reprimir a criminalidade. Parte das vítimas tinha envolvimento com facções criminosas. Para o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Maranhão, a sensação de impunidade também é um gatilho da violência. Nem sempre quem comete o crime responde por ele. Esta sensação de impunidade, ela decorre da ausência do Estado na sociedade, ou seja, da falta do amparato estatal aos órgãos de segurança pública do nosso Estado. Temos hoje, no nosso Estado, um déficit na Polícia Civil. A polícia não consegue apurar sequer 10% dos casos de homicídios que lá são denunciados. E isso, deixando de apurar e identificar o autor daquele homicídio, gera uma sensação de impunidade, tanto para ele quanto para os seus comparsas. Aqui, num dos estados em que a violência anda desenfreada, dados da Polícia Federal mostram que os pedidos por posse de arma de fogo quase triplicaram do ano passado para cá, em São Luís, Imperatriz e Caxias. A arma, ela gera a sensação de poder, ela gera a sensação de controle de quem tem a arma sobre quem não tem a arma. Então esse empoderamento, ele fatalmente pode levar à ocorrência de uma discussão banal no trânsito e daí um acidente, um homicídio. Uma briga entre irmãos, se tiver uma arma de fogo em casa, isso pode causar um homicídio, uma briga entre vizinhos. Então tudo isso é fator de risco quando se tem a posse de uma arma de fogo. O governo do estado não quis gravar entrevista e também não respondeu sobre o aumento dos índices da violência aqui no Maranhão. Enquanto não tem peça em cartaz nos teatros, tem espetáculo ao ar livre, a gente vai continuar falando com o Ayrton Araújo, agora ao vivo, porque ele está no Largo do Carmo, centro de São Luís, e hoje tem sarau histórico, né, Ayrton? Uma boa noite aí para você. Isso mesmo, Giovanni. Boa noite para você, boa noite a todos. Depois da revitalização aqui do Largo do Carmo e da Praça João Lisboa, no Centro Histórico de São Luís, é o primeiro evento cultural a ser realizado, é o sarau histórico. Mas antes, dá para a gente ter uma noção dessa revitalização aqui. Do meu lado, o relógio, esse símbolo desse espaço aqui, desse lugar aqui cheio de história aqui em São Luís. O relógio foi recuperado e voltou a funcionar. Entre outros aspectos que a gente observa aqui, de revitalização, de reforma e de recuperação. Lá atrás do palco está rolando nesse momento uma apresentação teatral feita pelo grupo Tramando Teatro para homenagear a história e as lendas de São Luís, com personagens, entre eles Ana Jansen, a Serpente Encantada, Manguda, vários personagens que povoam as lendas aqui do Maranhão, especialmente de São Luís. É uma noite para você ouvir música, ver o teatro e apreciar essa história guardada nesse que é um dos lugares mais simbólicos da nossa capital. É com você, Giovanni. Ocupar espaço público com arte e cultura, é isso aí. Valeu, Ayrton, obrigado.